Olá, gente. A nossa aula de hoje irei falar sobre o movimento operário. O que foi o movimento operário? O movimento operário foi uma organização coletiva de trabalhadores que tinha a finalidade de defender seus interesses. Esse movimento operário surgiu no século XIX na Inglaterra. Foi um período que os operários ingleses não podiam estar felizes nas condições que eram submetidas, ou seja, condições que viviam aonde a situação de conceder não aquela em que um homem ou uma classe inteira de homens não podia pensar, sentir e viver humanamente. Por isso que os operários criaram em si a ideia de criar para si uma existência melhor e mais humana. Porque a partir do momento em que o operário tentasse escapar do atual estado de coisa da burguesia, a burguesia sempre achava um modo de se defender, e o operário que tentasse escapar era considerado seu inimigo. Pois é de se perguntar por que o operário entra em greve, dado a evidência da ineficiência de sua ação, porque simplesmente deve protestar contra a redução de salário e o mesmo contra as necessidades de uma tal redução, deve expressar claramente que, como os homens não podem adaptar-se às circunstâncias, mas, ao contrário, as circunstâncias devem se adaptar aos homens. Ou seja, as associações e as greves, elas organizavam uma grande importância específica na escala em que representam a primeira tentativa operária para suprimir a concorrência. Ou seja, esse movimento do século XIX foi um fruto de uma grande evolução industrial. Embora trouxe grandes avanços materiais, também trouxe a questão social com desemprego, favelamentos e etc. E a parte negativa da revolução industrial e do ponto de vista social, exatamente foi vários movimentos operários. E a reação a esse movimento operário é de se destacar um movimento chamado ludismo, ou movimento ludita, que, acreditando que a máquina ocupa o espaço do trabalhador, que a máquina provoca desemprego, é empregado ou desempregados, principalmente na Inglaterra, partindo para a destruição da máquina, simplesmente por estarem concorrendo com o trabalhador. E o principal motivo desse movimento operário era a carga horária, nas quais submetia a baixa remuneração, a escravização do trabalho manual, naquela época, no século XIX. Ou seja, o resultado do movimento operário deu-se como resposta de massa popular em relação à Revolução Industrial Inglesa. Os resultados foi uma grande crise de desemprego e, por causa disso, o povo viu-se prejudicado pelos novos meios de produção e começaram a mostrar suas insatisfação através de manifestações, que justamente foram as greves dos operários. Mas também tiveram muitas consequências, e uma delas foi o aumento do salário, a redução da jornada de trabalho infantil e o trabalho feminino à noite. Bem, o que motivou esse surgimento operário? Foi a partir da exceção do sistema capitalista, da industrialização, na formação de mercados, bancos e comércio,
Foi daí então que ocorreu a exceção de uma nova classe social, os operários, isto é, os trabalhadores das indústrias capitalistas. Dessa maneira foi que surgiram os movimentos socialistas, a partir de organização dos trabalhadores. Foi aí então que surgiu novas forças no cenário político. Segundo o historiador Engel, os operários protestam porque ainda não perdiam os sentimentos humanos e protestam desse modo porque são ingleses, pessoas práticas que representam na ação o seu protesto. Também esses movimentos não eram apenas do ponto de vista econômico, reclamando do salário, mas o povo inglês começa a tomar uma posição de participar do poder político, o poder político que tivesse algo à semelhança dos interesses dos trabalhadores. Enfim, houve outro movimento operário do século XIX que se arrastou até o século XX, que foi o movimento sindicalismo. O sindicalismo, ele prega o sindicato de trabalhadores, que deve governar os liderados, que foi liderado por um irlandês chamado Bernard Shaw. Este irlandês e seus companheiros levantaram o movimento chamado Fabianismo. O Fabianismo que prega o socialismo e o evolutivo e que, em cima de tudo, defende dispensas às armas, a famosa frase não às armas, que é a própria evolução da sociedade que levará o mundo ao socialismo. Em relação a esses pensamentos e mais outros pensamentos, aos tópicos e aos pensamentos científicos, conhecido como o marxismo. A Igreja Católica assume uma posição ideológica naquilo que ficou conhecido como o pensamento social da Igreja. O primeiro a fazer isso foi o Papa Leão XIII, com uma bula chamada Bula Renovaram, trazendo das coisas novas, ao pé da letra. Nesta bula, o Papa Leão XIII e depois outros seus seguidores, seguindo seus passos, a manutenção do capitalismo e a manifestação da propriedade privada, portanto, dizendo não ao socialismo, mas ele prega que dentro da propriedade privada deve-se haver justiça social, ou seja, que num ganho, num lucro pode ser tão massacrante em cima do trabalhador, que não permite ao trabalhador ter uma vida socialmente justa. Portanto, o ganho de trabalhador de ser equilibrado social como um lucro privado, o Platão, portanto, a Igreja Católica defende e assume o mundo capitalista, reformando com a justiça social. Enfim, o salário dos operários dependia das relações entre a demanda e a oferta, da conjuntura do mercado de trabalho, porque até hoje os operários deixaram-se de tratar de coisas e de comprar e vender. Mas, apesar disso, graças às influências desses movimentos operários, conseguiram uma série de vitórias, como a redução da jornada de trabalho para 10 horas, a proteção ao trabalho de mulher e criança, a reforma do Código Penal
e a regulamentação das associações políticas. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado e até a próxima.